Pai amado e Deus querido, mais uma vez para o teu louvor e para a tua glória, estamos reunidos aqui, Pai, através desta oração, movidos pela fé em Cristo Jesus, pelo Santo Espírito de Deus, para estarmos em concordância com tudo aquilo que é segundo a tua vontade. E anunciamos tudo isto com a certeza plena, uma convicção que não pode ser abalada e é imutável, pois estamos falando das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, a tua palavra. Esta campanha de oração que, segundo o Evangelho de João, tem tanto nos fortalecido, nos ensinado, nos instruído e nos direcionado, chega então ao seu dia de número 17, 17ª semana, mais uma porção da tua graça, da tua bondade, do teu poder. E eis aqui os que aceitaram participar deste momento, que se lançaram ante a uma necessidade, a uma carência, a um medo, a uma dúvida a respeito de como tomar uma decisão, buscando um socorro de Deus, a saber, até mesmo de uma libertação, de um clarear, Pai, de uma ideia que desejamos que prospere, mas, segundo a Tua palavra, são muitas as necessidades no nosso meio. Enfermidades, casamentos, trabalho, vícios, sonhos, projetos, tantas coisas, Pai. Por isso que oramos pela fé, mas crendo no Teu Espírito, que é fiel para sondar o coração de cada um de meus irmãos e minhas irmãs, dos amigos e das amigas do Evangelho. E muito obrigado, Pai, por todos estes e estas que sempre estão conosco, perseverando, confirmando, orando, dando testemunho. E aos que chegam pela primeira vez, não apenas louvamos ao Teu nome por essa oportunidade, mas te pedimos também que o Senhor fortaleça os tais para que sigam adiante conosco por muito tempo, de preferência até o grande dia da Tua vinda. E nesse dia de número 17, Pai, dando continuidade às meditações e à leitura da Tua palavra, chegamos ao Evangelho de João no capítulo 6, e desde já pela fé, a saber de tudo aquilo que iremos declarar em Teu nome, já apresento as mensagens de textos, os comentários, os pedidos de orações, os envios de áudios e de fotografias que nos são enviados, ou aqueles que simplesmente escutam pela fé e estão em concordância conosco naquilo que Te agrada, naquilo que é lícito aos Teus olhos. Pai, que seja feita a Tua vontade. E o capítulo 6, Pai, nos traz uma menção, uma passagem que é bastante conhecida de todos nós, a saber da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O texto diz 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes disso, o texto diz que havia uma grande multidão. Não é à toa que o texto cita que estava próxima à festa judaica da Páscoa, o que atraía pessoas de todas as partes do mundo e que não apenas faziam parte da tradição judaica, mas tinham algum tipo de aproximação por um parente, um amigo ou algo parecido. O fato é que haviam muitas pessoas. E em virtude dos sinais e das maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, as mesmas os arrodeava,
e o seguia onde quer que ele estivesse. E em certo momento, como diz o texto, já no cair da tarde, quem sabe já adentrando a noite, Jesus se preocupou, pois o lugar era deserto e distante de certos povoados e lugares onde eles pudessem buscar mantimentos. Jesus teve compaixão, se colocou no lugar dos tais e não apenas isso, mas encontrou uma grande oportunidade de lançar não apenas um sinal da evidência de que ele é Deus, mas que ele poderia trazer um grande princípio para o estado da igreja e para todos aqueles que se aproximam dele pela fé. Pois mediante tal multidão, o Senhor Jesus perguntou ao apóstolo Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Louvado seja o nome do Senhor. E Filipe disse de uma forma muito direta ao que parecia aos seus olhos e de fato era, que nem ao menos se os mesmos tivessem ali algo aproximado a 200 denários, não seria possível alimentar toda aquela gente. Mas de repente o apóstolo André apresenta um certo rapaz que tem em suas mãos os 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes disso, um pouco antes, o texto sagrado diz que o Senhor Jesus fez essa pergunta a Filipe, primeiramente, para pô-lo à prova. Pois ele, o Senhor Jesus, já tinha em mente o que ia fazer. E é exatamente nisto que queremos nos apegar nesta oração, a respeito do que o Senhor, o nosso Deus, já tem em mente em fazer por todos nós que confiamos na Tua Palavra. E qual é a conclusão maior que chegamos? É que mediante as dificuldades, diante do dia mau, diante daquilo que parece ser pequeno, que parece ser desprezível, aquilo que pode parecer triste, possa ser melancólico, possa ser desastroso, mas o Senhor já tem em mente o que fazer. E o que devemos então nos lançarmos diante deste princípio? Confiar em Ti? Sim, mas também apresentar algo ao Senhor. Pela fé, André e aquele rapaz apresentaram 5 pães e 2 peixinhos. De fato, muito pouco para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que poderia chegar ao número e que deve ter chegado a 20.000 ou algo próximo deste número. Mas o que eles tinham, eles apresentaram a Ti. E o Senhor multiplicou de uma tal forma que não apenas aqueles que estavam ali foram saciados, mas o texto também diz que daquela provisão, 12 cestos foram cheios com as sobras dos pães, aos quais foram distribuídos aos moradores das redondezas em meio a toda aquele lugar. E é nessa hora, Pai, que devemos, diante dos problemas, das adversidades da vida, colocar, nem que seja um pouco da nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha, mas é hora de usá-la. É hora de acreditarmos que de alguma maneira o Senhor nos trará a provisão que é necessária para esta luta deste presente momento. Eu não posso descrever, Pai, em meio a tantas possibilidades dos que ouvem e dos que ainda escutarão e estarão orando juntamente conosco através deste áudio e deste vídeo. Por isso, pela fé, eu apresento a causa de meus irmãos e de minhas irmãs e de todos que estão aqui, diante de uma situação onde aos olhos do homem não é possível, mas se nós colocarmos o pouco que temos em Tuas mãos, é certo que haverá vitória.
é certo que haverá tua bênção. E mais, será uma medida tal que não temos qualquer forma de calcular, pesar ou medir, pois o texto não diz quantas pessoas foram alimentadas em um número exato, não apenas da multiplicação dos pães e peixes, mas das sobras dos 12 cestos. Então, Pai, nessa hora de crise, nesta hora de luta, de batalha, mesmo que seja apenas uma única fissura de uma oportunidade, devemos abraçá-la com toda a convicção de que nós servimos a um Deus que é superior a tudo e a todos, que reina e que é soberano sobre as nossas vidas e que não podemos colocar qualquer que seja o obstáculo como grande, pequeno ou difícil demais de atravessá-lo, pois basta lançá-lo a Ti, colocá-lo em Tuas mãos e deixar que mais o Senhor faça. E sem olhar para os lados, sem julgar a quem possa ou não nos ajudar, pois eu acredito que não apenas aquele rapaz, mas muitos poderiam ter doado algo para as multidões para também ser multiplicado. O texto não é claro quanto a isso, mas provavelmente isso pode ter acontecido, como acontece ao nosso derredor. Apontamos a tudo e a todos como se fôssemos completamente invisíveis, que ninguém está nos enxergando e nem tampouco dispostos a nos ajudar. Mas não é hora de olhar para a multidão, não é hora de olhar para a dificuldade, não é hora de olhar para as nossas limitações. É confiar, é entregar e saber que não apenas o Senhor, o nosso Deus, multiplicará, mas fará com que esta bênção em nossas vidas também venha a transbordar para tantos quantos forem necessários serem abençoados também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós te pedimos, Pai amado, Deus querido, tudo isto em Cristo Jesus. Amém.